Você está acompanhando comigo esta série em um Intergarden. Eu já te mostrei 3 casas aqui. Uma single family, na verdade 3 single families, né? Porque uma single family front load e as outras 2 bangalôs, ou seja, a garagem é nos fundos da casa. Hoje eu te trago para a 4ª planta disponível neste condomínio, que é um condomínio que foi lançado a questão de 30 dias. As casas modelo ainda não foram abertas e a construtora já vendeu 25 lotes. E por que eu comento quantos lotes a construtora já vendeu mesmo sem ter aberto as casas modelo? Porque você deve estar se perguntando, será que é o melhor momento para eu comprar? Que horas é o melhor momento? Ou será que algum dia eu vou saber qual é o melhor momento? E o melhor momento para você comprar é o momento que você está preparado. Ponto. Por quê? Porque sempre vai ter, se nós compararmos, sempre vai ter uma taxa de juro melhor, ou um desconto maior, ou alguma coisa diferente acontecendo. Então, se você está preparado, pré-qualificado e tranquilo, esse é o momento de você comprar. E a casa de hoje é uma single family, como eu já comentei. E quem seria uma família para morar aqui? Aquelas famílias que querem um pouquinho mais de jardim. Neste caso, eles estão construindo ainda uma piscina. Nós vamos ter um jardim não tão longo e profundo, mas eu tenho uma área externa. Lembrando que no bangalô, o meu jardim é um pouco mais restrito, ele é um pouquinho menor. Então, famílias que buscam a privacidade, né, de uma single family com o seu jardim, essa seria uma opção ideal para você. Nós já vimos essa planta dentro do Bela Colina, agora nós estamos vendo esta planta aqui em um Intergarden. O valor base dela é de R$ 639.990, então 640. Eu tenho que adicionar terreno, upgrades estruturais que eu vou apontando para você durante a nossa visita e também upgrades ou, na verdade, acabamentos. Então eu consigo mudar meu piso, consigo mudar revestimento de parede de banheiro, da parte do box, às vezes consigo substituir uma banheira por um box, enfim, a gente consegue fazer várias alterações. E como a casa modelo ainda não está aberta, por isso que a gente escutou aquele barulhinho na parede, porque tem alguém montando mais um móvel ali atrás. Mas vamos lá. Esta planta se chama Ana Maria com bonus room. Quando nós entramos, você viu, eu estava ali no hall, eu venho para uma área pequena, mais um hallzinho aqui, e tenho o meu primeiro quarto. O que eu adoro nesta casa, e esta construtora tem feito isso com bastante propriedade. Eles têm deixado os pés direito alto, excelente. Eu tenho uma janela também muito alta, depende da localização da janela, ela não vem naquela posição que eu também gosto muito, mas só que eles subiram, eles foram além da altura normal, o que é ótimo. E olha só que interessante, eu sei que a gente não está aqui falar sobre mobília, mas aqui me ocorreu uma coisa que eu sempre comento. Se você olhar esta mesa de cabeceira, quando eu comento que às vezes poderia ser uma mais estreita, eu tô falando disso daqui. Olha só, ela é bem estreitinha, super funcional, tem 3 gavetas e ela certamente é ótima para aqueles closets que eu tenho a porta de abrir e não de correr, porque apesar de ela quase cabe nessa profundidade de parede, então eu não teria problema nenhum numa situação em que eu tenho a porta de abrir, só me ocorreu isso. Essa cômoda, ela tem uma posição boa, eu tenho circulação e poderia ser maior, tá? Tranquilamente maior, só para você ter uma ideia do tamanho desse quarto. O que vai acontecer aqui? Nós estamos no banheiro que vai servir esses 2 quartos. Esta construtora te dá uma opção de fazer esta casa 4,2 ou 4,3,5 e eu vou te mostrar por quê. Bom, qualidade de acabamentos, lembrando que você pode escolher todos os teus acabamentos, tanto de piso, quanto de bancadas, quanto de ferragens e também de iluminação. Esse é o quarto número 2 aqui de baixo. Claro, depois eu vou filmar para você a janela, você entender o que eu estou comentando dessa questão dessa altura, a luminosidade que entra aqui.
Novamente, esse quarto tem 2 mesas de cabeceira, uma cama que é queen, tá? E, novamente, o meu armário alto, com o pé direito alto das portas e tudo mais. E antes de nós continuarmos o nosso tour, olha só que amor. O que a construtora fez aqui? Ela escolheu uma porta de vidro, ele tem um detalhezinho, e a minha lateral também é de vidro. Isso me ajuda com relação à luminosidade aqui dentro. Eu passo por um primeiro hall, que é o acesso para os quartos. Eu tenho esse segundo hall, que ficou assim, como é que é? Tem um certo, dramático, né? Então, por que ele é dramático? Eles mudaram a cor, colocaram uma arte bonita, tem uma escultura com um aparador, fica super elegante. É uma casa que você entra, ela tem toda a sua elegância, é só conseguir colocar as peças nos lugares certos. Se eu vir para cá, eu vou ter mais um quarto. Quando eu escolho a Ana Maria Térrea, eu tenho a opção de criar, aonde é este lavabo, um banheiro. Então eu teria uma casa 4, 3, sem o bonus room, ou 4, 2,5. Porém, a construtora colocou o bonus room, então esta configuração é 4, 3,5, tá? O meio sempre é o lavabo, meio banheiro. Depois eu mostro as imagens ali daquele quarto, que eu acredito, só pela que eu estou vendo, eles criaram um escritório que eu também criaria. Vamos lá agora, vai. Por que eu também criaria um escritório aqui? Porque esse quarto ele é um pouco menor e ele é, assim, a única posição que eles conseguiram colocar o guarda-roupa, né, o armário, a janela e tudo mais, ele fica meio não tão fácil de ser decorado, vamos dizer assim. Então, quando eu crio um escritório, fica tudo muito mais fácil para acontecer aqui dentro. Até porque, nesse caso, eles colocaram uma escrivaninha de canto. Normalmente, nas casas modelo, eles colocam a mesa aqui, a cadeira ali atrás e as poltronas nessa posição. Enfim, mas eu tenho um lugar que, além de tudo, é muito privativo, tá? Eu estou separada do resto da casa. Então é uma boa posição para ter um escritório. E agora, voltando do escritório, a gente chega nesta sala. O que acontece aqui? Eu tenho a cozinha, minha sala de refeição e minha sala de estar. O que é lindo? Olha só o tamanho desta bancada, tá? Então eu tranquilamente consigo colocar 5, eu diria até quase que 7 pessoas ao redor desta ilha. Enfim, eu quase não precisaria de uma sala de jantar, mas no meu diário fica fácil de eu acomodar tudo aqui nesta posição, e quando eu estou recebendo familiares ou fazendo uma festa, eu tenho muito espaço para acomodar as pessoas, né, os convidados confortavelmente. E outra coisa que é gostoso, que está tudo integrado, mas ao mesmo tempo cada um no seu lugar. A casa não está toda misturada, os ambientes eles têm uma sutileza na divisão entre, né, cada um deles, então tá ótimo. Quando a gente fala de acabamentos, quando escolho uma cozinha gourmet, automaticamente eu tenho a coifa, eu tenho o revestimento de backsplash indo até o teto e tenho um cooktop, tá? Aí eu posso escolher entre ter gavetas e gavetões aqui embaixo e assim nós vamos. Então essa construtora, ela é totalmente personalizável. Você consegue modificar os acabamentos da forma como você desejar, tá? Eles foram toda para a linha do marrom com o dourado. Eu particularmente gosto dessa tonalidade. Eu acho ela quentinha, eu acho ela aconchegante, então não é uma cor que eu não escolheria. Gosto bastante. Quando a gente coloca tampos claros e piso claro, fica tudo bem harmônico. Chegamos na sala de estar. Aqui eu tenho posição para pelo menos 6 a 8 pessoas. E se eu sento nessa posição, eu poderia colocar a minha televisão ali. O que acontece aqui? A construtora te dá a opção
de você escolher, se ela não ainda fez o permit, eu quero uma espera para minha Gourmet Kitchen. E o que é isso? Na verdade, é a questão de eu colocar uma pia aqui fora, porque esse é o grande desafio depois da casa estar entregue, se eu não escolhi isso estruturalmente antes, porque você puxar o esgoto é muito mais difícil. A água é mais fácil, mas o esgoto é algo mais particular, tá? A construtora está construindo a piscina aqui, então nós vamos ter uma pequena área de praia, né? 3 degraus, a piscina e mais a jacuzzi. O terreno, se você olhar comigo, a princípio é para ele ir naquela fitinha alaranjada ali, tá? Então, além da minha piscina, eu vou ter um pouquinho mais de grama e aqui a gente já vê aquele dispositivo para se alguém cair na água, ele soar o alarme. Quando nós voltamos lá de fora da minha área externa, né, meu lanai, eu entro por essa porta de correr e aqui eu tenho duas opções. Ou eu vou reto, que eu vou à suíte principal, ou eu vou nesta porta lateral, que é a lavanderia. Aqui na lavanderia eu quero te chamar a atenção para algumas coisas. Eles ainda estão terminando a decoração. Você tem a possibilidade de escolher sim para colocar uma utility sink, tá? E aqui dentro, atrás da porta, a gente tem esse painel. O que acontece nesse painel? Toda a parte, eu falo de lógica da casa, entra por aqui. Ou seja, quando eu for instalar a minha internet, vai entrar o cabo da internet por aqui, meu roteador estará aqui. Nesse caso, eles devem ter um sistema de segurança ou monitoramento, alguma coisa, tá ali em cima. Então, toda essa parte de alarme, internet, não tem mais hoje em dia telefone, mas tudo que entra de cabo dentro da casa, a gente coloca neste painel. E agora nós entramos na suíte principal. O que acontece aqui? Eu sempre vou me familiarizando junto com você. Cama king, mesas de cabeceira, 2 janelas, pé direito alto. E eu quero que você lembre junto comigo que às vezes eu entro em determinados quartos que eles têm aquele tray ceiling na suíte principal. O pé direito é tão alto que não necessariamente faça diferença, mas o tray ceiling sempre dá um volume a mais, tá? Então há famílias que preferem ter. Aqui não, a gente não sente falta. Eu tenho um walk-in closet nesta posição aqui, tá? E quando eu venho em sentido ao banheiro, o que acontece? Eu tenho 2 cubas, aquela nossa bancada de maquiagem, que eu chamo, né? Aí eu tenho aqui atrás o meu toalete. Nesta posição, eles conseguiram até colocar um puff aqui. Linen closet, bem profundo, perfeito, excelente. E eu tenho mais um walk-in closet. Aquele lá de fora do quarto, que tá dentro do quarto, ele é maior do que esse. Então eu diria lá para quem tem mais roupas, aqui para quem tem menos roupas. E finalmente o box. Eu particularmente adoro o box desta forma, porque eu tenho vidros, mas eu tenho mais parede, tá? E eu gosto porque a probabilidade da gente espirrar água é um pouquinho menor, tá? E eu também tenho menos vidro para limpar, que é melhor, sempre melhor, tá? Os misturadores são posicionados excelente deste lado para que eu consiga misturar a água antes de eu me molhar, que é perfeito. Nessa situação, eles não colocaram nenhum gaveteiro, mas eu tenho uma gaveta central aqui. Lembrando novamente, eu consigo escolher tipo de piso, tipo de bancada, tipo de armário, luminárias, ferragens tanto para chuveiro quanto para portas, enfim, é completamente customizável. Esse completamente customizável, a gente sempre tem que lembrar custo-benefício,
né, a construtora sempre vai deixar um limite máximo para que o cliente escolha sem que ela peça um depósito adicional. Isso é uma garantia que, se o cliente fizer escolhas muito acima do que é o padrão de mercado, em uma eventualidade de a casa não ser avaliada por aquele valor, a construtora já tem uma parte para compor aquele valor. Agora nós estamos indo para o bônus room. Então já conseguimos ver aqui uma mudança estrutural. Por quê? Porque quando eu escolho esse guarda-corpo vazado, eu mudo a estrutura para receber esse guarda-corpo, tá? Lembrando que às vezes isso daqui pode ser uma meia parede. É muito mais bonita, muito mais elegante, é muito mais fresco, assim, é mais gostoso, passa a luminosidade. A sensação de espaço melhora muito mais quando eu tenho esse guarda-corpo vazado, tanto aqui quanto no andar de cima. Bom, quando a gente chega no andar de cima, eu tenho esse loft maravilhoso. Me perguntam, Patrícia, você faria? Eu faria, porque acaba sendo um lugar mais íntimo, uma parte da casa que só os moradores ou posteriormente filhos com os amigos vêm e conseguem usufruir com privacidade. Então, digamos que vai fazer uma movie night só para os colegas de escola. Eles ficam todos aqui super bem acomodados, sem interferir na vida do casal e vice-versa. Então, eu faria, eu acho que é super bem aproveitado e isso na hora da revenda também é um ponto positivo. Além desse loft gigantesco, eu tenho 2 janelas ali. Eu gostei que eles colocaram uma cor um pouco mais escura, fica mais intimista, tá? Eles estão com tema e com texturas mais quentes, né? Um couro ali com, enfim, almofadas e tal. E quando a gente chega nesta posição, eu tenho um quarto de visitas e um banheiro que tem 2 portas. Por quê? Ele é um banheiro completo, então ele vai servir quem está aqui no loft. Mas, se eu tenho visitas, ele é o banheiro deste quarto. E voilá, né? Eu lembro que quando eu fiz o vídeo desta casa, lá no Bela Colina, eu já tinha comentado que eu colocaria um pocket door aqui, correndo por dentro, tá? Sempre o desafio do pocket door é a questão do interruptor. Então, talvez seja por isso, mas não foi. Eles estão colocando o interruptor aqui, mas eu continuaria com a minha ideia de um pocket door que resolveria essa questão de 2 portas se batendo. É lógico que elas não estarão as 2 abertas ao mesmo tempo, mas também elas não estarão as 2 fechadas, então sempre vai ter alguém batendo na maçaneta, mas é algo a ser pensado. Vamos deixar a dica para a construtora. Tamanho do quarto, gigante. Então, se eu penso num quarto de visitas, eu colocaria 2 camas aqui, porque eu consigo acomodar 4 pessoas. Ou eu pensaria naquelas bunk beds bem transadas, que eu consigo acomodar mais pessoas, tá? Mas se eu quiser só uma suíte, excelente, caberia uma cama muito maior. Eles colocaram uma cama queen aqui, caberia uma cama king, certamente. Cômoda, escrivaninha e mais um walk-in closet. Como eu comentei, o nome desta planta é Ana Maria com Bonus Room. Ela tem 2.335 pés quadrados de área de ar-condicionado. Eu tenho a opção sempre da cozinha gourmet ou não. Isso é um upgrade de ordem estrutural. Eu tenho a opção de colocar à espera de uma Summer Kitchen, então isso também é um upgrade estrutural. Eu posso lá no banheiro do casal colocar uma banheira e daí muda toda a configuração das minhas pias, também é um upgrade estrutural. E escolher esse andar de cima. No início do vídeo eu comento com você que a Ana Maria, o preço base dela é de R$ 639.990. Sim, a térrea, sem o bônus room, tá? Então, sem o bônus room, esse
banheiro e este quarto aqui em cima. Da forma como ela está, que eu te mostrei, o valor base dela é de 684.990. Então o valor sobe 45 mil dólares para eu ter toda esta área aqui de cima, mais um quarto e mais um banheiro. Continuo validando para você. Faz sentido? Sim, faz sentido. Por quê? Puxa, Patrícia, mas são mais 45 mil dólares. Sim, são mais 45 mil dólares, só que a gente tem que lembrar que esses 45 mil dólares, a princípio, serão diluídos em 30 anos. Então, quando você olha o valor da tua prestação, não necessariamente seja muito significativo. Você se surpreende com isso, tá? O que mais acontece? A gente tem que incluir o lote premium e os acabamentos de ordem estrutural. Então, eu diria para você, uma Ana Maria térrea com 4 quartos, 2 banheiros e meio ou 3 banheiros, eu diria que ficaria entre 700 a 725 mil dólares após inclusão de upgrades estruturais e de acabamento. Quando a gente fala de uma Ana Maria com bonus room, eu diria para você que esse número suba para perto de 800 mil, podendo ficar um pouco mais baixo, mas vai depender da forma como você escolher os teus acabamentos no Design Studio. E quando você opta por trabalhar comigo, escolhe, né, a Patrícia Schreiber como corretora, pode ter certeza que eu estarei ao seu lado em todas as etapas deste processo. Desde uma conversa inicial para eu entender o teu perfil, da sua família, a apresentação de profissionais da área de financiamento, a apresentação de profissionais de toda a ordem que posteriormente você vai precisar, seja interior design, seja construir piscina, seja contador, enfim, a gente tem todo um relacionamento com profissionais para te auxiliar, é o nosso concierge. E todos esses serviços são sem nenhum interesse de ordem comercial, sempre buscando o que é melhor para você. E novamente, se você gostou deste condomínio, se você adora a região do Winter Garden ou se você conhece outra região ou quer saber mais sobre outra região aqui na Flórida Central, entre em contato comigo por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.